senhoras vereadores, senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, demais servidores que estão trabalhando neste momento, Guarda Civil Municipal, Sanebave, equipe de tradução para Libras, nossos amigos, sempre presentes e nos ajudando nos trabalhos desta sessão, e também cidadãs e cidadãos aqui no plenário participando conosco, fortalecendo a democracia, igualmente pelos meios de comunicação. Boa noite a todas e todos. Eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando camisa azul, gravata azul claro, paletó preto, o broche com o laço cor-de-rosa em razão do Outubro Rosa, e à minha frente há um púlpito de madeira com brasão de vinhedo. Nessa explicação pessoal, eu vou apenas retomar o requerimento, logo de início, de número 83 de 2022, que foi reprovado aqui nessa noite, e que surgiu a partir de uma gravíssima situação que aconteceu na semana passada, quando mais um caminhão ficou preso, atolado, na parte não pavimentada da rua Montevidéu. Ele quase caiu naquele córrego. Um dia de chuva, algo que poderia ter ceifado a vida daquele trabalhador, daquele caminhoneiro que estava ali, fazendo a manobra do caminhão apenas para continuar suas atividades. E fica muito difícil dizer qual é a parte pavimentada, qual é a parte não pavimentada naquela rua, porque a situação, como eu já disse na fase da explicação do requerimento, ela é completamente vergonhosa. É absurdo nós termos uma via daquele jeito, em uma área consolidada, uma área de produção industrial, são mais de 80 empresas instaladas ali, gerando emprego, gerando renda, pagando impostos pesados ao município e ao Estado. E por ali passa, sim, uma grande quantidade da produção de vinhedo. O mínimo que o poder público já deveria ter feito é a pavimentação correta daquela rua, a recuperação ecológica das margens do córrego Esterzec, e aqui dizer que é necessário fazer interligação com a Anésio Marciano. Perguntei, de fato, aos empresários que estão ali, se isso seria importante, seria bom para o escoamento da produção, e eles disseram que não. A única coisa que eles querem é a rua Montevidéu com a pavimentação, de forma correta, de forma incisiva, para que isso não aconteça novamente, também para que não haja a questão dos buracos ali na rua, algo que possa comprometer a integridade dos veículos e dos seus motoristas, e a recuperação das margens do córrego. Não há necessidade de uma obra para além disso, e a gente até agora não sabe o porquê o Executivo ainda não fez essa obra de maneira desmembrada, portanto, retirando aquela parte de anexar a rua Montevidéu à rua Anésio Marciano, fazer interligação, passando por uma APP, passando por cima de nascente. Não há necessidade disso, reitero, e continuar daquele jeito é um desrespeito com os empresários, também com a população, todos sofrendo muito com a rua Montevidéu largada daquele jeito. Inclusive, como eu já disse também, algumas pessoas até entraram em contato porque um idoso caiu, ficou todo machucado há alguns dias ali naquela rua. Então, no requerimento, a gente deixou muito claro isso. Existe uma destinação de mais de 20 milhões de reais já prevista para a execução da pavimentação asfáltica e da canalização do córrego ali naquele trecho, mas a gente, então, sabe que, por conta dessa intervenção em cima de APP, foi dada uma decisão judicial que obrigou essa obra a ser, pelo menos por enquanto, parada. Então, a gente espera muito que, tendo em vista essa situação judicial, mas, ao mesmo tempo, considerando esse drama que está sendo vivido por quem passa ali todos os dias, que a Prefeitura, então, desmembre essas duas ações. Evite passar por cima da nascente, evite passar por cima da APP para fazer uma interligação com a Anésio Marciano e faça, então, a rua Montevidéu com a sua pavimentação e com a recuperação das margens do córrego. Então, faço esse pedido junto aos empresários, junto aos moradores, tanta gente que paga seus impostos e que exige esse retorno do Executivo. Eu falo agora sobre a audiência para a consolidação da Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2023. Ela aconteceu na última quinta-feira aqui na Câmara. Meu mandato encaminhou mais de 30 pedidos de inclusão de projetos, de melhorias ao orçamento do ano que vem, e todos eles fundamentados em pedidos já enviados à Prefeitura por meio de indicações e por meio de moções. E eu faço um rápido destaque a alguns desses pedidos. Temos obras de acessibilidade e sinalização de trânsito na UBS Planalto, pavimentação
recuperação do bairro Vale Verde, da rua Júlio Ferracini, instalação de uma passarela sobre a via férrea na Vila Santana, a continuação da ciclofaixa da Avenida Otávio Tasca e da Avenida dos Pinheiros até Valinhos, permitindo, de fato, uma interligação com o modal não motorizado, que é a bicicleta, obras para a extensão da rede de saneamento básico em vários bairros que ainda não contam com esse serviço, a recuperação do córrego Pinheirinho, aqui próximo de nós, no centro, que passa por uma situação terrível, e o cumprimento da lei municipal para a disponibilização de cadeiras de rodas para transporte para banhos nas escolas, uma lei minha, da vereadora Naila, que precisa de um orçamento para que de fato seja implementado em Vinhedo, mas são tantos outros pedidos, então eu fico na expectativa de que eles sejam atendidos pela Prefeitura, afinal, eles vêm exclusivamente da população, de quem enfrenta todos os dias os problemas e exige uma solução por parte do poder público. Agora, continuando com o exercício que eu comecei na semana passada, eu quero reservar um bom tempo para falar sobre plano diretor, porque nós estamos prestes a consolidar o projeto que vai ser encaminhado para votação aqui na Câmara Municipal. Na última semana, aconteceram 2 audiências públicas, a primeira delas envolvendo o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e a segunda, o CMPU, que é o Conselho Municipal de Política Urbana. Eu, os conselheiros, toda a população que participou, pudemos deixar nossas contribuições, inclusive de forma escrita, como anexo para fundamentar todos os pedidos e questionamentos encaminhados à equipe de revisão do plano diretor. Mas em apenas 2 minutos, convenhamos, é impossível resumir todo esse conteúdo com qualidade e com responsabilidade para com o município. Então, eu aproveito esse espaço aqui na tribuna da Câmara e reforço que ainda na semana passada eu deixei muito claro que antes do crescimento da cidade, a gente precisa do seu desenvolvimento. Pode até parecer repetitivo, mas eu digo isso porque crescer é simplesmente aumentar de tamanho. Se desenvolver é melhorar, ou seja, é ter cada vez mais qualidade. E desenvolvimento sustentável, portanto, é se desenvolver melhorando com sustentabilidade, ou seja, com uma tendência crescente ao infinito em um eixo X de tempo. Eu sei que parece complexo, mas se desenvolver de maneira contínua. É a mesma coisa que dizer isso. E a gente pode sim se desenvolver de maneira contínua, mas a gente não pode crescer de maneira contínua, tendente ao infinito. Porque a cidade tem limites, e quem impõe esses limites é o meio ambiente. Se a gente falar de água, se a gente falar de poluição, esses são os limites que são impostos pela própria natureza, pela casa comum, ao crescimento da cidade. Agora, desenvolver, melhorar, é sempre possível e de maneira sustentável. Então, lendo a proposta do plano diretor, o tema da água é mencionado várias vezes. Ele está em algumas premissas, há o planejamento para aumentar a infraestrutura de captação e armazenamento, falando agora de água, e isso é fundamental. Porém, nós temos outros problemas crônicos em Vinhedo, e aqui eu repito mais uma vez, e apesar de não serem tão cruciais quanto o acesso à água, eles são igualmente preocupantes. Já estão em uma situação de quase colapso, e aí falando novamente dos limites do município. Mobilidade urbana hoje está completamente falida. Acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao emprego, moradia digna, acessibilidade em prédios públicos, agora mesmo o Edson mandando a mensagem para a gente, é uma pauta defendida pelos nossos mandatos, o atendimento a pessoas com deficiências também nos bairros distantes do centro, isso é recorrentemente colocado pelo Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência, igualdade, ou pelo menos a redução das desigualdades em Vinhedo, tantos outros pontos que têm prejudicado a vida do nosso povo, e isso é anterior ao crescimento da cidade. Antes da cidade crescer, antes de vir mais gente para cá, porque o crescimento vegetativo também é baixo, mas antes de abrirmos a possibilidade de pessoas saírem de São Paulo, de Campinas e se instalarem aqui, a gente tem que pensar em quem já está aqui, a quem já está em Vinhedo, a quem precisa do serviço público e não tem acesso. Então, novamente, eu vou apresentar algumas propostas que o meu mandato formalizou. A equipe de revisão, nós temos referências, imagens, mapas, todo embasamento teórico possível, mas já adiantando, isso foi protocolado junto à equipe de revisão do plano diretor, e agora eu faço apenas um resumo para que a população acompanhe. Antes de aprovar o plano, eu começo dizendo que o plano, inclusive, baseia muitas premissas na disponibilidade de água, mas a gente tem que aprovar o projeto de lei número 108 de 2022, de nossa autoria, minha, da vereadora Naila, que está em tramitação aqui na casa, para que as APPs sejam disciplinadas com base no Código Florestal, revogando, portanto, o entendimento da Lei número 14.285 de 2021, que é de nível federal e que é um retrocesso em termos ambientais. Uma cidade como Vinhedo, quase sempre em meio a crises hídricas, não pode ter um outro entendimento do que a APP.
um entendimento diferente daquele que já está no novo Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Outro ponto muito importante é atrelar qualquer possibilidade de crescimento do município, não somente a disponibilidade de água, mas também a gargalos, como eu já disse, mobilidade urbana, acesso à saúde, educação, habitação, ao desenvolvimento com qualidade do nosso município. Na sessão da segunda-feira passada, eu e a vereadora Naila até apresentamos um requerimento de informação perguntando exatamente sobre esse assunto. O requerimento foi reprovado, mas aqui a gente deixa oficializado a necessidade de um gatilho hídrico, sim, mas de um gatilho da mobilidade urbana, o gatilho na fila do exame, o gatilho na fila da cirurgia, o gatilho na vaga da creche, o gatilho da acessibilidade nos prédios públicos, tudo isso é fundamental. Senão a cidade não tem como crescer, como trazer mais gente para cá, se nem a fila do exame, a fila da cirurgia, a vaga na creche está sendo garantida. As pessoas têm que aguardar muito tempo, aí a gente vai trazer mais população para cá, sem que a infraestrutura continue crescendo? Então, infelizmente, o requerimento foi reprovado, mas essas perguntas já foram enviadas à Prefeitura. Sem água nada é possível, mas também sem esses serviços a cidade não tem como crescer. Outro pedido extremamente importante é aumentar a área não verticalizada para preservar aquilo que a equipe técnica chamou de skyline central. É a paisagem que a gente vê da Igreja Matriz de Santana, dos prédios históricos do centro, a estação ferroviária, e esse espaço é realmente um cartão postal de Vinhedo. Só que esses patrimônios precisam urgentemente serem considerados enquanto dignos de ambiência, ou seja, eles precisam de uma proteção aos seus entornos para que não percamos essa paisagem tão bonita, que já virou uma marca registrada de Vinhedo, para quem caminha na represa sabe. A visibilidade, o cuidado, a ambiência, em se tratando de monumento histórico ou artístico, são coisas muito diferentes da simples visibilidade de um edifício comum. Então, se há ali uma diferença entre estilos arquitetônicos colocados um ao lado do outro, há uma quebra da harmonia. Então, a gente precisa, para esses prédios que ainda não são tombados oficialmente, nem pelo CONDEFAT, nem pelo IPAM, mas pelo menos uma legislação ou entendimento no plano diretor que reconheça o valor turístico, religioso, cultural, social. A gente precisa muito garantir isso para que não percamos essa paisagem em definitivo. Em Vinhedo há uma série de edifícios que podem sofrer com isso, então formalizo aqui também esse pedido e peço à população que faça o mesmo, que reivindique que a verticalização não aconteça em Vinhedo, sobretudo próximo a esses pontos, e porventura que a gente também consiga evitar uma verticalização acentuada, portanto de 8 andares. 4 andares está de bom tamanho, senão a paisagem do município se perde, a gente acaba ficando que nem os municípios vizinhos, que às vezes nem tem um limite de altura, mas aí a paisagem se perde porque os prédios começam a subir. Justamente por isso eu também peço a retirada dos corredores de verticalização na Antônio Conselheiro, Augusto Bombonati, Ana Lombardi Gasparini, a João Batista de Oliveira Bicudo, Riachuelo. Também faço menção ao pedido para descarbonizar a economia, combater efetivamente as causas e consequências das mudanças climáticas. Isso tem que estar no plano diretor, isso deve estar no plano diretor, é necessário, e se levarmos em conta, inclusive, que Vinhedo tem impacto direto e vai sofrer as consequências da mudança global do clima, a gente precisa ainda mais dessa legislação robusta no plano diretor em relação a mudanças climáticas. Outra proposta é remover diretrizes viárias de interligação do centro com o bairro Caixa d'Água, já que a região do bairro Caixa d'Água é uma macrozona de proteção ambiental e ela é responsável, inclusive, entre aspas, pela produção de água. São inúmeros ecossistemas sensíveis, estamos ali aos pés da Serra dos Cocais, então iniciar uma expansão viária e futuramente da mancha urbana nesse local é um erro, isso também foi colocado na minha fala. Eu também peço que a equipe reconsidere as áreas do Buracão e do Paiol Velho enquanto integrantes da Zona de Conservação Ambiental Urbana, ZCA Urbana, ou um zoneamento similar, desde que ele seja mais restritivo e propício para o turismo rural, para o desenvolvimento sustentável, para que a gente consiga explorar o potencial dessas áreas para o turismo rural, para o turismo ambientalmente sustentável, para atividades que não tenham um impacto tão grande no meio ambiente, sem necessariamente ter uma urbanização. E considerando tudo isso, eu faço novamente o pedido que pode definir o futuro de Vinhedo. Participe da próxima audiência pública aberta à população sobre a revisão do plano diretor, dia 8 de outubro, sábado, às 9 horas, no Salão da Terceira Idade, fica na rua Antônio Mateus Sobrinho, número 125, no Jardim São Mateus. Lá vai ser possível se manifestar e protocolar oficialmente, inclusive por escrito, qualquer pedido.
Vale lembrar que as minhas iniciativas, todas do mandato, estão sendo divulgadas nas redes sociais, Luiz Vieira Vinhedo no Facebook, Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, Twitter, @L Vieira Vinhedo, e principalmente pelo site www.luizvieiraviedo.com.br. E, finalmente, a última proposta que eu apresento para o plano diretor é a seguinte: crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento, e sem sustentabilidade não há desenvolvimento. Muito obrigado, boa noite e uma ótima semana a todas e todos.